O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. E quando José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Amém. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. E é com esta belíssima imagem que nós acabamos de ver de São José que nós queremos iniciar esta nossa fala, esta nossa reflexão a respeito do bom e do justo José. Esta é uma noite especial para todos nós, porque todo cristão, assim como nós somos filhos de Maria, nós somos chamados a sermos cada dia mais filhos de José. Nós vemos uma grande devoção à mãe, mas uma certa dificuldade a São José. O motivo é explicado porque nós transferimos a São José o relacionamento que temos com nosso pai, e nós transferimos a Maria o relacionamento que temos com a nossa mãe. E muitos são os filhos que passaram ou passam dificuldades muito mais com o pai do que com a mãe. Então nós temos uma devoção bem mais polida a Nossa Senhora, e muitas vezes São José, ele fica um pouco de escanteio. Ele é lembrado de vez em quando, no seu dia, alguma novena, algum texto que ele aparece, porém não temos ainda com São José toda aquela devoção que já temos com Nossa Senhora. Então é muito bom que nas nossas orações, nas nossas celebrações, nas nossas reuniões, nós possamos sempre invocar: Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Sempre lembrar do Pai adotivo de Jesus e patrono de toda a igreja, patrono da Igreja Universal, da Igreja Católica. Este foi um presente para toda a igreja do Papa Pio IX, Beato Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1870. Então, desta data para cá, São José, além do pai de Jesus, que Deus escolheu para educar aquela criança, o Emanuel, Deus conosco, nós agora temos também São José como padroeiro, como patrono de toda a Igreja Católica, toda a Igreja Universal, a igreja que está no mundo inteiro. E vale, já de início de conversa, que São José, tudo que nós sabemos de São José, não saiu de sua boca. José, ele entra no mistério da salvação em Cristo e ele sai sem dizer uma palavra. Se você ler os evangelhos,
você não verá palavra nenhuma de São José. E por que São José não precisou falar? E Maria também não falou tanto. Maria fala apenas 4 vezes. Aqui as pessoas brincam, né? No meu tempo de seminário, o professor brincava, olha aí, Maria falou 4, José não falou nenhuma. Geralmente a mulher, ela comunica mais que o homem, isso é normal. Mas e por que São José se tornou quem se tornou, é quem é? Porque o seu silêncio não foi um silêncio apático, foi um silêncio de um homem que sabe escutar. São José, ele não ouvia a Deus, ele escutava a Deus. E qual é a diferença? Ouvido, você lembra que temos 2. Então quem apenas ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. José não era um homem do ouvir, ele era um homem do escutar. Quando a gente ouve pelo ouvido, logo essa palavra vai embora. Mas quando nós escutamos a palavra, essa palavra cai no coração, como uma boa terra, germina, cresce e dá fruto. Então José não precisou falar nada, porque ele escutava muito. E foi por causa disso, de José ser o homem do silêncio, e aqui nós podemos dar um passo a mais, o homem da escuta, é que São José foi obediente a Deus, obediente à palavra de Deus. E Deus gosta de gente obediente. Se você quer atrair o olhar benéfico de Deus para a sua vida, se você quer ver verdadeiros milagres na sua casa, obedeça a Deus. Obediência, audire, que entra, aberto, o ouvido aberto a escutar a Deus, fazer aquilo que se escuta, praticar aquilo que se recebe. Assim foi São José. José é chamado de justus, que é a mesma coisa de santo, que é a mesma coisa de puro. José tinha um coração puro. José, ele era justo aos olhos do Pai. E todos nós, homens, precisamos ser devotos de São José. Claro, de Nossa Senhora, do nosso santo de proteção, mas nós precisamos ser íntimos de São José. Todo homem tem num peito um coração de José, um coração que fará diferença junto à esposa, junto dos filhos, na igreja. E aqui, falando em coração, nós podemos ir à Bíblia e lembrar de outros Josés que conquistaram aquilo que muitos jamais sonharam em conquistar. Eu gosto muito, e não poderia deixar de mencioná-lo esta noite, o querido e simpático José do Egito, que é conhecido biblicamente como o sonhador. Tanto é que os irmãos dele, quando viam, sempre diziam: está vindo o sonhador. José do Egito tinha um sonho, e Deus lhe revelou que os seus irmãos se curvariam na presença dele como feixes de trigo. E José manteve esse sonho vivo no seu coração quando os irmãos o jogaram no poço, quando ele foi retirado e vendido como escravo, quando ele trabalhou na casa de Potifar, quando ele foi seduzido pela esposa, terminou na cadeia, mas teve a sabedoria de Deus para discernir o sonho do faraó, as 7 vagas gordas, as 7 vacas magras, e ele se tornou o primeiro do Egito depois do faraó. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José, e José conquistou um lugar de honra. E posteriormente,
ele alimenta a própria família. Então José, ele foi bem visto pelo faraó do Egito, o senhor das duas terras, que o nomeou como um governador. E ele poupou 20% de toda a produção durante 7 anos. E quando vieram os anos de penúria, o Egito cresceu em todo o mundo, como um povo que soube se preparar para as intempéries da vida. Então, quando eu falo de José do Egito, eu me lembro de alguém ousado e cheio de Deus, que conquistou a confiança e o coração do faraó. Mas na Bíblia há um outro José, que também não pode passar despercebidamente, José de Arimateia, membro do Sinédrio, alguém de cultura, e que conversava com Jesus às escondidas, para que ele não fosse acusado de ser da seita dos cristãos. É José de Arimateia que ajuda a tirar o corpo de Jesus da cruz. É José de Arimateia que vai até Pilatos, usando a influência dele, para pedir o corpo de Jesus. Era normal naquela época que o corpo de um cadáver permanecesse vários dias na cruz como lição moral, para que o povo tivesse medo do império. Porém, logo que Jesus faleceu, ele teve a ousadia de ir até Pilatos e clamar o corpo de Jesus. Ele foi entregue. José de Arimateia conquistou a confiança de Pôncio Pilatos. Mas aqui eu vou para o terceiro José, o José desta noite, o humilde José, o pobre José, o bom e justo José de Nazaré, que talvez não tinha um grande sonho, que talvez não tenha a influência de Arimateia para ir até grandes governadores. José de Nazaré, ele não conquistou o coração do faraó, nem tampouco a confiança de Pilatos, mas ele conquistou o amor do coração de Deus, o Criador de todas as coisas. E sobre o ombro de José foi colocada uma palavra que pertencia a Deus onipotente, que é Pai. O modo como Jesus chamava o seu pai é o modo como Jesus chamava José. Papai, Abba, papaizinho. E por que José recebeu no seu ombro esta missão? Por 2 motivos. Primeiro, porque a primeira leitura de hoje fala sobre Davi, e José, ele é da descendência de Davi. Por isso que Jesus é chamado de o filho de Davi. José é da estirpe de Davi. Então não podia ser um outro, não é? Aqui vai dizer a profecia: eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. A igreja interpreta esse versículo, o versículo 14a do capítulo 7 do segundo livro de Samuel, ao justo e bom José. José sabia que ele não era pai de Jesus, mas José, de certo modo, ele foi pai. Ele não foi genitor, ele não gerou Jesus, mas ele se tornou pai. E ele foi pai a tal ponto que quando Jesus estava no templo pregando e Maria o encontra, o que Maria diz? Meu filho, por que fizeste isso conosco? Veja que eu e teu pai. Então José se tornou pai. Pai que educa, pai que ama, pai que põe no colo, pai que ensinou a trabalhar, pai que ensinou os caminhos da fé. Mas ali Jesus o lembra: não sabias que eu tenho que estar na casa do meu pai? José sabe que ele não é pai ou genitor, mas ele é pai que cuida, o pai adotivo de Jesus. Então que José marcou a vida do seu filho. Se nós formos à Bíblia, José, ele é citado pelos evangelistas 26 vezes. Veja como José, sem falar nada,
entra na Bíblia 26 vezes e o nome dele aparece 14 vezes. Foi um homem silencioso, mas um homem de Deus. E porque de Deus citado, e porque citado lembrado, e porque lembrado invocado, e porque invocado Pai de todos. Pai de todos. Quando nós ouvimos as pregações de Jesus, principalmente as parábolas, porque Jesus está inserido num contexto, e este contexto fazia parte de José. José contou muita história, colocou o menino no colo. José ensinou Jesus a separar a uva azeda da uva doce, a uva que era podada da uva selvagem. São José ensinou o menino Jesus a separar as ovelhas dos cabritos. São José ensinou Jesus a fazer pãozinho para ajudar Maria. São José ajudou Jesus a fazer bancos de madeira, a mexer com madeira. Então Jesus, quando ele ia pregar, Jesus citava aquilo que era a vida dele, o joio e o trigo. José ensinou, separará os cabritos das ovelhas. Ela aprendeu isso de pequenininho. O amassar o pão. Na casa de José, José falava com Jesus: ô Jesus, pega essa vela do chão, põe a vela no chão não, põe a vela no alto. Você tem que pôr a vela no alto, ele brilha para todo mundo aqui, para mim, para sua mãe, para você. Jesus na pregação vai dizer, ninguém acende uma vela e a coloca debaixo da mesa, mas ele aprendeu essas coisas com quem? Com um bom justo José, que foi um pai presente, um pai carinhoso, um pai que brincava, mas que educava. E se nós olharmos para a vida de José, nós vamos ver um milagre acontecendo assim. José trabalhava para ofertar e para dar pão. Pão para quem? Para aquele que era o pão da vida. Quantas vezes José deu água para Jesus? Ele que é a fonte da água viva. Quantas vezes José teve de ter ajudado Maria a trocar Jesus, a colocar a túnica em Jesus, sendo que é Jesus que queria colocar em nós a túnica da imortalidade. Quantas vezes José ensinou Jesus a não mentir e a falar a verdade, Jesus que era a verdade. Quantas vezes José ensinou Jesus a seguir o caminho reto, a ser um homem de bem, um judeu honrado. E José ensinava isso àquele que era o caminho. Quantas vezes José falou de vida para Jesus? Olha Jesus, olha os passarinhos, olha os lírios do campo. Jesus aprendeu tudo isso. José ensinou vida àquele que era a própria vida. É por isso que nós dizemos até hoje, né? O fruto nunca cai longe da árvore. E eu já preguei muito sobre Nossa Senhora, sou um estudioso de Mariologia, mas aquilo que se diz de Maria, se diz de José. Se você olha para Jesus, você vê aquilo que Maria foi e Maria é, e olhando para Jesus, você vê quem é José. José passou muito para Jesus. E a pergunta que muitos dizem, mas quando foi que José morreu? Nós só sabemos uma coisa, que José morreu depois que Jesus tinha 14 anos e antes de Jesus ter 30 anos. Mas como que a gente sabe disso? Pelo Evangelho. Quando Maria encontra Jesus pregando no templo, José está lá. Quando Jesus aparece e João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. Quando Jesus é batizado, quando ele vai para o deserto, quando ele volta, José não aparece mais. Significa que neste período oculto, José faleceu, mas marcou profundamente a vida de Jesus, e prova disso é a segunda leitura da missa de hoje, que canta as glórias de Abraão, o pai na fé. José não é o pai na fé, José é o pai da fé, porque o Papa Bento XVI nos ensina que nós não cremos numa teoria, nós não cremos num livro,
Nós cremos numa pessoa, e esta pessoa é Jesus de Nazaré. Então eu posso dizer que José é pai de Jesus, então ele é o pai da fé, da nossa fé, é o pai dos crentes. Como Abraão se tornou pai dos crentes no Antigo Testamento, com Jesus o nosso pai é José. É por isso que São Paulo escreve aos Romanos no capítulo 4, e ele faz um elogio a Abraão, levando isso a José. Não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé. Justiça que vem da fé. Justiça. Justo. Quem é o justo? José. E olha como que a palavra que está escrito para Abraão, eu posso lê-la no contexto cristão para nós hoje, e nós vamos ver José. Nós vamos enxergar São José neste texto de São Paulo aos Romanos, no capítulo 4, onde ele fala de Abraão. Preste atenção e veja, José: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou pai de muitos povos. São José é o pai da igreja. Maria é a mãe de todos nós. E José é papai. Abba, papai. E através do nosso pai terreno, nós chegamos a São José, e através de São José, nós chegamos a Deus que é pai, e que colocou no ombro de José essa palavra, pai. Quem de nós, homens, podemos dizer que fomos pai do Filho de Deus? E olha que Deus não tem ciúme de José. Não, o pai sou eu. Não. Você é pai. Você é pai. E onde que está isso? No evangelho que nós escutamos. A origem de Jesus. Maria, que estava prometida em casamento com José. Para o judeu, Maria já era esposa de José. José já era esposo de Maria. Mas eles não eram casados. Para o judeu é diferente do que nós. Quando é que eles eram casados? Quando eles moravam na mesma casa. A palavra casados significa dois na casa. Dois casa, casa de dois. Casa dois, casados, casa para dois. Então eles não eram casados, mas já eram marido e mulher. Maria estava prometida a José. E antes de viverem juntos, ou seja, antes de terem relação sexual, Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. E José, olha aqui, José, seu marido, ele já é marido de Maria. Eles não são casados. Para o judeu é diferente. Já era marido. Era justo. Olha a palavra justo de novo. Eu li aqui, por causa da justiça que vem da fé, o versículo 13 do capítulo 4 de Romanos, o versículo 22, essa sua atitude de fé foi creditada como justiça, justus, José, e agora Mateus fala abertamente, José era justo. E vamos lembrar o que é justo na Bíblia, é a mesma coisa de santo, puro. José tinha pureza, tanto é que se você olha a imagem de São José, e eles estão mostrando para você aí, ele tem um lírio nas mãos. Olha lá, esse lírio, essa flor nas mãos de José, significam pureza. E aproveitando que você já está vendo a imagem, por que que as cores de São José geralmente são estas? Olha lá, a cor do manto de José, marrom, significa humildade, significa trabalho, é a cor da terra, é um homem da terra. A túnica de José é verde, ou seja, é a cor da esperança, é a cor da novidade, é a cor que espera sempre o melhor.
José está com o menino Jesus no colo, significando que ele assumiu a paternidade de Jesus. Jesus tem uma túnica branca, significando a santidade, a cor da ressurreição. E esta imagem é muito bonita, porque José, o manto de José por dentro, ele é dourado. Então no peito de José desce como se fosse uma faixa dourada. Essa faixa dourada significa a presença de Deus Pai no coração de José. Então veja que a Bíblia me diz que José é justo, que José é santo, por isso ele traz palma nas mãos. E este José que é justo, é também elegante. Ele não denuncia Maria em público, mas ele a renuncia em segredo. Não é que José não confiasse nela, não é que José não a amasse mais. Ele ainda não estava compreendendo todo o projeto de Deus. E eu, Padre Christian, aí você tire as suas conclusões. Eu, Padre Christian, cristão, homem, eu tento aprender com José principalmente a prudência. A prudência. José, naquele momento, ele tinha todas as palavras e a razão de falar com Maria o que ele não precisava dizer. Mas um homem casto como José, esperando a sua noiva, e ele vê Maria grávida, ele tinha todo o direito de, num português bem claro, lavar a cara daquela mulher. Porque é assim que qualquer um de nós faria se estivesse no lugar dele. Você, noivo, nunca tocou na sua noiva, nunca dormiu com a sua namorada, ela se diz virgem para você, e ela faz uma viagem e volta grávida. Quem que aceita isso com tranquilidade? Só que José, ele tem algo que nós precisamos aprender: prudência, acalmar primeiro, rezar primeiro, ver a situação de um outro ângulo para conversar depois. José é prudente, ele não faz nada e não fala nada com raiva. Quem segue São José arrepende muito menos. Porque quantas vezes nós falamos e fazemos o que nós não queremos com raiva. Então José, ele vai para casa. E uma imagem tão bonita, que eu tenho na minha casa, mas não trouxe, porque eu já trouxe aquela outra ali. São José dormindo. Uma devoção que muitos têm. Escrevo os pedidos, coloco debaixo de São José. Minha mãe tem, cheio de papelzinho lá. Fiquei feliz quando eu fui abençoar a casa de uma família aqui em Divinópolis. E o filho, um jovem dos seus 20 e poucos anos, na hora que cheguei no quarto dele, tinha um São José dormindo. Ele me disse: padre, tem várias cartas de paz de São José, e várias já são realidade, eu tenho que agradecer. É uma devoção forte. Por quê? Porque quando José dorme, o que significa dormir na Bíblia? Se entregar. Quando São José se entrega, o anjo lhe diz: José. Aí ele diz quem é José: filho de Davi, por causa da primeira leitura da missa de hoje. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito. Aquilo que o anjo disse para São José, ele diz para a igreja, ele diz para mim, ele diz para você: não tenha medo de receber Maria. Não pode receber Maria. Leve Maria para sua casa. O que nela foi concebido é obra do Espírito. Maria é verdadeiramente santa. Maria é verdadeiramente pura. Não tenha medo de receber Maria, José. Ela dará à luz a um filho. Ela dará à luz a um filho. Mas tu lhe porás o nome de Jesus. Por que o anjo não disse ela dará um filho e ela porá o nome de Jesus? Porque na anunciação o anjo disse isso: eis que conceberás, darás à luz a um filho, ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. Aqui o anjo está falando para José assim: daqui para frente
É com você. Daqui para frente é com você. Tanto é que depois que o anjo anuncia que Maria vai ser mãe, o anjo não aparece para Maria nem mais uma vez. Todas as aparições em sonho, em visão, é para quem? Para José. Pega Maria e o menino e foge para o Egito. José, volta, porque ele morreu. José, faça isso. Porque José recebeu autoridade. E quando a Bíblia diz que José colocaria um nome em Jesus, Mateus está fazendo alusão ao primeiro homem, Adão. Deus criou todo mundo e Deus chama Adão e diz para ele: coloque agora o nome na criação. Coloque o nome. Quando Deus diz pela boca do anjo: e tu lhe porás o nome de Jesus. Quer dizer, José assumiu a sua missão. José assumiu aquele menino como dele, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. É o coração da missão de Jesus. A missão de Jesus se resume nisso: salvar a humanidade dos seus pecados. E quantas pessoas querem reduzir Jesus a um líder político? Reduzir Jesus a teorias marxistas, entre elas teologia da libertação. E aqui é muito claro: ele vai salvar o seu povo do pecado. A luta de Jesus, ela é espiritual. E quem é que assume tudo isso? José. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e recebeu a sua mulher. Gente, vocês conseguem ver a comparação de texto? Não é bom que o homem esteja só. Aí Adão dorme. Quando Adão acorda, quem ele vê? Eva. Mas Eva que estragou tudo. Agora José, quando ele acorda, o anjo diz que ele deve assumir a Ave. E ele assume Maria, a nova Eva. E aí Maria se restaura toda a história da salvação. Meus irmãos, a história de José não foi uma história fácil. José viajou muito no lombo de burro, num calor escaldante, e viagens de 300, 400 quilômetros, levando Maria e fugindo de Herodes. Aí nós podemos dizer, sem exagero, que a vida de José, ele chegou a comer o pão que o diabo amassou, para conceder à igreja o pão que amassa o diabo. Se hoje nós podemos dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, se nós conhecemos essa história, nós devemos hoje nos inclinarmos perante José, o bom e justo José.